para que não se interrompam as nossas orações. Mas vamos ver nessas palavras, Pedro está mostrando como o homem deveria exercer a sua autoridade dentro de casa, como deveria ser o chefe, ou dentro dessa nossa perspectiva temática, como ele deveria exercer uma masculinidade bíblica dentro do seu lar. Primeiramente, envolvendo-se com a casa, envolvendo-se com as questões do dia a dia. E de que forma? Com discernimento. Nós vamos explorar palavra por palavra, para nós entendermos o que isso significa. A palavra de Deus chama os homens a viverem a vida comum do lar com discernimento. E o que isso significa? Discernimento aqui tem a ideia de capacidade, o significado é a capacidade de compreender situações, de separar o que é certo do errado, de avaliar as coisas com bom senso. Agora, como é que eu posso ter discernimento? Você é o líder da sua casa, você é o chefe, você é o cabeça. Como é que eu posso ter discernimento se eu não tenho envolvimento com o meu lar? Como é que eu posso ter discernimento para decidir os rumos da minha família, para onde nós devemos caminhar, se eu não me envolvo com eles, se eu não sei o que se passa dentro da minha casa? Percebam que não é apenas viver o dia a dia do lar, em conhecer a sua esposa e os seus filhos, é participar ativamente da vida da família, mas é fazer isso de forma sábia. Porque a vida familiar é um exercício da vida cristã. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, às vezes eu tinha necessidade de... eles brigavam lá entre si. E aí os quatro, cada um tinha razão. Quem tinha razão na situação? Eu tinha que julgar. Aí, aquela confusão, não, pai, a culpa é dele, a culpa é minha, não. Quem está com a razão? Você cai de cara a cara. Você precisa escutar um por um. E às vezes tinha necessidade de bater em todos eles. Por quê? Porque por mais que um tivesse começado a questão, os outros também pecaram e erraram, e eu precisava disciplinar ou instruir cada um dentro da sua esfera de responsabilidade. Como fazer isso uns com isso? Como é que eu sei que meu filho está mentindo para mim? Como é que eu sei que meu filho está falando a verdade para mim? Como é que eu sei que a aspiração dele, que aquilo que ele está dizendo realmente ele tem razão? Eu preciso conhecer, eu preciso conviver com ele, mas eu preciso também do discernimento para julgar. Não é à toa que a liderança da igreja tem o seu respaldo na condução do lar. Porque é ali que você vai demonstrar que você é um verdadeiro líder. Uma coisa que acontece muito, quando acontece a questão da disciplina no lar, às vezes, e nós provavelmente devemos falar sobre isso. Não preparei, quer dizer, eu tenho um estudo sobre isso, mas nós não nos programamos para falar, segundo esse tema, sobre vara, disciplina com vara. Os crentes desconhecem e muitas vezes andam nos mesmos caminhos do mundo, achando que o pai não deve bater no filho. Você vai instruir a criança só falando para ela. Como o mundo dos psicólogos fazem. Por isso, eu pergunto para você: o ouvido da criança está no mundo. O ouvido da criança está no mundo. A palavra de Deus fala de vara. A vara e a disciplina dão sabedoria. A palavra de Deus diz também: a vara livra a alma da criança do inferno. Bater no bumbumzinho de uma criança é instrução divina. Deus estabeleceu isso, que nós, como homens, devemos disciplinar os nossos filhos, bater nos nossos filhos. É lógico que não é espancamento, existe todo um princípio que a Bíblia vai nos mostrar como nós vamos fazer isso. E nós vamos até falar isso na pregação de domingo amanhã,
quando vamos expor Efésios capítulo 6, verso 4. Mas eu já gostaria de me adiantar a esse texto, dizendo para vocês: disciplina é responsabilidade dos homens. Você, pai, é o responsável, primeiro diante de Deus, de disciplinar seus filhos. Tá? E disciplina não é só bater, não. Tá? A disciplina bíblica é a vara junto com a instrução bíblica, desde mais ter infância. Tá? Porque bater somente não adianta, não é disciplina bíblica. Toda disciplina deve constar da vara, tá? Do castigo físico, juntamente com a instrução bíblica. Não estou inventando nada, a Escritura que diz isso. É a Bíblia que fala isso. Tá? Mas não é em Efésios capítulo 6, verso 4. Estou abrindo um parênteses, por quê? Porque nós estamos falando sobre viver a vida comum do lar. Nós estamos falando de viver a vida comum do lar com discernimento. Então eu, como pai, eu como chefe, como cabeça da minha família, eu preciso saber das minhas obrigações, daquilo que eu tenho que fazer, segundo a Escritura, para criar meus filhos. Porque você nem ninguém tem autoridade para criar os seus filhos da maneira como você acha. A gente pensa isso, né? Eu vou criar o meu filho da maneira como eu acho. Não, você não tem essa autoridade. Homem nenhum tem essa autoridade. Você não pode criar o seu filho, você não pode conduzir a família da maneira como você quer. Você tem que criar o seu filho, conduzir a família, a sua família, da maneira como a palavra de Deus diz. Nós nos submetemos à palavra, porque a palavra de Deus é a única verdade, porque é a maneira como Ele criou e estabeleceu todas as coisas. Então eu não posso ensinar ou criar o meu filho dentro de um padrão, ou dentro de uma perspectiva que não seja a palavra de Deus. Se eu fizer isso, eu estou pecando contra Deus e contra a minha família. Eu não posso idealizar um casamento ou planejar uma vida familiar fora dos princípios e fundamentos da palavra de Deus. Se eu estiver fazendo isso, eu estarei pecando contra Deus, pecando contra a minha família. Lá em Efésios capítulo 6, verso 4, a palavra de Deus assim, diz: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. E é interessante que essa palavra ali, pais, no original grego, você vê isso no texto do inglês. Pais ali no inglês é parents, tá? Na primeira chamada. Honrai, pai, né? Vou abrir aqui Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Eu só queria dar uma noção, né? Da responsabilidade que nós temos. Nós, como pais, somos responsáveis pela instrução e pela disciplina dos nossos filhos. As nossas esposas, elas são auxiliadoras. Então, quando eu não estou em casa, quem vai cumprir esse papel é a minha esposa. Quando eu chego em casa, quando eu estou presente na família, quem cumpre esse papel sou eu. A minha esposa não vai criar o meu filho, não vai disciplinar o meu filho da maneira como ela acha. Nem eu. Ela vai disciplinar o meu filho, e vai educá-lo da maneira como a palavra de Deus diz. E eu sou o responsável de colocar isso em prática na minha casa. Efésios capítulo 6, verso 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra aí, pais, no original grego, se refere a pai ou mãe. É o equivalente a parents no inglês. No verso 4, ele diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. A palavra aqui no original grego é pater. A palavra no inglês, correlato, é father. Há uma distinção aí. No verso 1, ele está falando aos filhos que eles devem obedecer pai e mãe. No verso 4, Paulo está falando aos homens: Mas criais na disciplina e na administração do Senhor. Por que essa diferença? Porque lá em cima os filhos têm que obedecer aos pais, a mãe e o pai. E porque aqui embaixo a ordem se refere ao homem? Porque o homem é o cabeça. Porque ele é o responsável em exercer a disciplina
na vida da sua família. Por mais que ele esteja em casa, ou fora de casa mais tempo, a sua esposa, como sua auxiliadora, ela vai instruir os filhos e discipliná-los segundo a sua orientação. E quando esse homem chega em casa, ele assume a sua posição de chefe da família. Ele não vai ler seu jornal, ele não vai se trancar no quarto, fechar a porta, ver sua televisão. Agora ele é pai, agora ele é esposo, agora ele vai ter comunhão com a sua família. É isso que Pedro está dizendo quando ele fala: vivei a vida comum do lar, com discernimento. Como ter discernimento se você não tem envolvimento? E é engraçado porque esse comportamento é um comportamento comum no mundo, tornou-se comum na igreja, mas não pode ser assim. Eu sou chamado como homem a viver a vida comum no lar, a me envolver com meus filhos e com a minha esposa. Mas olha o que ele diz: com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Vamos analisar o que significa isso. Ele diz que ele deve viver a vida comum do lar, com discernimento, e agora ele fala que ele deve ter consideração para com a sua esposa. Perceba que o que Pedro está dizendo aqui, ele está falando do relacionamento entre homem e mulher, entre esposo e esposa. Às vezes você percebe que sua esposa está falando muito no telefone, está muito na internet, às vezes o problema não é ela, não, o problema é você. Porque você não está dando tempo para ela. A mulher tem necessidade de falar, a mulher fala muito, A mulher tem necessidade de falar, de dizer como é que foi o dia dela, dizer o que ela está sentindo, expressar os seus sentimentos, de demonstrar os seus desejos, anseios. Você, marido, deve ser o porto seguro da sua esposa. Ela deve olhar para você e sentir segurança, confiança. Essas coisas, queridos, elas só são alimentadas através de uma comunhão, de um relacionamento. E é isso que Pedro está dizendo aqui. A nossa responsabilidade como marido de viver a vida comum do lar com discernimento, de discernir as coisas que estão acontecendo, as aspirações, os desejos das nossas coisas, e até mesmo os pecados delas. Porque nós somos pastores, não é isso que diz? Como Cristo, tendo purificado a sua igreja para apresentá-la pura diante do Senhor, você é pastor da sua esposa, você é pastor dos seus filhos, você é o cabeça da sua família. E como deve ser esse relacionamento? Tendo consideração. Sabe o que significa consideração? Respeito, estima, que se demonstra por alguém, deferência. Estima significa sentimento de carinho, de apreço em relação a alguém, afeição. Essa é a maneira como nós devemos nos relacionar com as nossas esposas, tendo estima, tendo respeito, tendo carinho. Sabe o que significa carinho? É uma manifestação delicada que ela pode ser apresentada através de um contato físico, de um apreço, amor ou meiguice, ou um outro sentido para carinho: cuidado. O cuidado que o homem tem com a sua esposa demonstra consideração para com ela. O cuidado que o marido tem para com a sua esposa demonstra carinho com ela. Você é cuidadoso com a sua esposa? Adão não foi. Adão não foi cuidadoso com ela, por isso ela foi enganada. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, agora, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14,
A palavra de Deus dá alguns elementos, ou melhor, fundamentos, para mostrar que a mulher não pode liderar o homem, que a mulher não pode ser líder na igreja. Aí, os argumentos estão relacionados à criação e à queda. E aí ele diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Nós vamos perceber que o ludíbrio que Satanás faz com relação à mulher representava um descuidado. Adão foi descuidado com a sua esposa, por isso ela se deixou levar pela serpente. O texto da Escritura está dizendo que nós, como maridos, devemos viver a vida comum do lar, tendo discernimento e consideração com a nossa esposa. Sabe o que significa isso? Pedro está aqui apresentando um princípio bíblico, um princípio que se fundamenta no mandamento que diz honrar pai e mãe, que é um mandamento que apresenta as responsabilidades, as autoridades daqueles que estão subordinados a essa autoridade. E que esse mandamento, ele está fundamentado num princípio bíblico de sujeição mútua, que é caracterizado da seguinte forma. Abram aí 1 Pedro capítulo 2, verso 17, na mesma página, e Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 1 Pedro 2, 17. Já passei aqui Filipenses. Olha o que diz o verso 17. Tratai todos com honra, mas irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Pedro está instruindo o homem a tratar a sua esposa com discernimento e tendo consideração, porque ele entende que o princípio que está por trás de todo relacionamento cristão, de todo relacionamento entre homem e mulher, de todo relacionamento na igreja entre iguais e entre superiores e inferiores, parte do seguinte ponto: eu devo tratar todos com honra. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando a mesma coisa. Olha o que ele diz: nada façais por partidarismo ou glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Como é que isso se encaixa nesse princípio que a gente vê lá em Efésios capítulo 22, acho que é 21, né? Que fala sobre essa sujeição mútua? É simples. O marido é o cabeça. E como ele deve tratar a sua mulher? Como se ela fosse superior a si mesmo. É dessa forma que você tem que tratar a sua esposa. É dessa forma que você tem que tratar o seu filho. É dessa forma que você tem que tratar o pastor da sua igreja. É dessa forma que o pastor da sua igreja tem que tratar você. Já pensou quando... Já parou para pensar quando você vai falar com o chefe do seu trabalho? Você fala para ele assim: ô, vem cá, queria que você fizesse um negócio para mim aqui. Você fala assim com ele? Não. Como é que você fala com ele? O nome dele foi assim: Sr. Paulo, só queria, por favor, eu queria conversar, cheio de dedo, né? Por que nós não somos assim com os nossos filhos? Por que nós não somos assim com os nossos filhos? Eu fui militar há muito tempo, né? 10 anos da minha vida. Fui sargento com 21 anos de idade. E era interessante porque nessa época eu era uma pessoa convertida. E os soldados gostavam de mim, todos eles. Por quê? Porque todas as vezes que eu dava uma ordem, eu pedia por favor. Todas as vezes que eu chamava um soldado para trabalhar comigo, eu tratava como se fosse igual.
eu tratava com respeito. Ele era meu subordinado, ele estava debaixo das minhas ordens, do meu comando, mas eu era educado, eu era respeitoso. E eles viviam dizendo assim: sargento, eu sou diferente de todo mundo. Tinha uns soldados que gostavam de trabalhar comigo. Eu era de administração e trabalhei no rancho. E a pior coisa que tem é você trabalhar no rancho. Por quê? Você não tem hora para entrar e não tem hora para sair. Tá? Às vezes tinha festa no quartel, eu tinha que fazer coquetel para o governador, prefeito, essas coisas assim. E a coisa, a exigência era altíssima. Né? E ninguém queria trabalhar no rancho. Ninguém queria trabalhar comigo nessa função. Por quê? Porque era ingrata demais. Né? Mas os soldados que trabalhavam comigo, os que me conheciam, não queriam sair dali. Por quê? Porque eu era justo. Porque eu tratava com eles como se eles fossem iguais. Tá? Por mais que existisse o respeito e a submissão deles, porque eu era sargento, eles eram soldados, por mais que eles respeitassem, o nosso relacionamento é um relacionamento amigável. Já dei bronca, já prendi gente, isso não tem jeito. Você, como sargento da vida militar, você. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu era sargento, existiam soldados que eram subordinados a mim, mas eles eram homens, eram pessoas, eram indivíduos que precisavam ser respeitados, o que os outros não faziam. O que colegas nossos não faziam, xingavam, ofendiam. Porque não entendiam esse princípio de autoridade que é bíblico e que serve para todo o âmbito da sociedade, muito mais dentro do lar. Eu jamais posso tratar a minha esposa de forma grotesca ou ignorante. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que tratá-la como se ela fosse superior a mim mesmo. Eu tenho que ter consideração para com ela. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Esse princípio de Filipenses 2,13, esse princípio de 1 Pedro 2,17, de Efésios 5,21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é isso que quer dizer. Eu estou numa situação superior, eu sou o chefe, eu sou o cabeça, eu sou o patrão, eu sou o marido, mas eu vou tratar aqueles que estão debaixo da minha autoridade, meus filhos e minha esposa, de forma amável, como se eles fossem superiores a mim. E quando a gente olha para uma pessoa que está debaixo da nossa autoridade, dessa forma, você não perde a sua autoridade em seu lugar, mas você ganha, porque você respeita aquela pessoa que está debaixo da sua autoridade. A sujeição mútua que a gente vê lá em Efésios, capítulo 5, verso 21, se não me engano, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Cristo, diz para as mulheres serem submissas a seus maridos, e diz para os seus maridos, que são cabeça das suas esposas, amarem as suas esposas, terem consideração com elas, considerarem as suas esposas como se elas fossem superiores a ele, porque dessa forma eu não vou desrespeitá-los, eu não vou desacatá-los, eu não vou ofendê-los, pelo contrário, eu vou amá-los. Esse é o princípio bíblico. Nós temos hoje dois opostos, né? Os homens acham que são homens porque tratam as mulheres, as suas esposas, de forma grosseira. Muitos homens pensam isso. Mas isso não é masculinidade bíblica. Ou, por outro lado, homens que são moles, né? Que não exercem liderança dentro dos seus lares, que não participam da vida comum do lar, que não assumem o seu papel e lideram as suas famílias, porque a responsabilidade da liderança da sua família é você que tem que dar. E aí, nós estamos nesse meio, nem uma coisa nem outra. Não é porque você é homem que você tem que ser grosseiro. Pelo contrário. Tá? O homem, ele tem essa estrutura física,
Pedro vai falar sobre isso aqui, diferente da mulher, para protegê-la, para cuidar dela, para oferecer consolo, segurança. O homem, ele serve a sua esposa como líder, porque a liderança bíblica é essa, é daquele que serve. Abram aí Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Nós vamos ver o princípio de liderança bíblica aqui. Não somente para o homem, mas para todas as esferas dos nossos relacionamentos. Do verso 20 ao 28, mas eu quero me deter no verso 25. Então Jesus chamando disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a verdadeira liderança. O verdadeiro líder bíblico, o verdadeiro marido que é cabeça da sua esposa, não é aquele que chega em casa como um leão e se senta e quer que todos o sirvam. O verdadeiro marido, cabeça da sua esposa, é aquele que chega em casa e olha para a sua família e vai ver as suas necessidades e vai servir. Eu não estou dizendo que a mulher não tem que honrar o marido, mas muitos se esquecem e param somente por aí. As suas esposas estão passando um dia todo estressante, totalmente arrebentadas. Aí você chega em casa e lança mais um jugo sobre ela. Ao invés de perceber que ela está muitas vezes cansada, muitas vezes debilitada, por causa do dia de trabalho que ela teve dentro de casa, no celular com os filhos, e vai ajudá-la. Vai ajudá-la na louça, vai ajudá-la com as crianças. Isso é que é um serviço. O homem não deixa de ser homem por causa disso. Pelo contrário, ele começa a assumir o seu papel de pai dentro da sua família. Cheguei em casa, agora eu vou viver a vida do mundo lá. Eu vou brincar com meu filho, eu vou instruir, eu vou sair com minha esposa, vou ajudá-la no serviço para casa. Se o serviço para casa estiver completo, eu vou sentar com ela, eu vou conversar com ela, nós vamos fazer um culto junto. Eu vou viver a vida familiar. É isso que Pedro está dizendo. É isso que a palavra de Deus espera de nós. Jesus, lá em João capítulo 13, versos 12 a 17, ele pega os seus discípulos e bota eles sentados assim: eu vou lavar o pé de vocês. Sabe o que significava aquele ritual? Quando você chegava numa casa, o pior escravo, aquele que não dava para lavoura, não dava para nada, ele ia lavar o pé dos visitantes. Porque naquele tempo as estradas não eram como é hoje. Eles andavam de sandálias, muitas vezes descalços. Então, quando eles chegavam em casa, com seu filho que chegou do futebol, pé preto, negro, aí a mãe diz assim: não entra dentro de casa não, vai lavar o pé. Eu escutei muito isso na minha vida. Naquele tempo os homens chegavam em casa, chegavam em determinado lugar, os seus pés estavam imundos. Aí tinha um escravo que ficava na porta, um escravo que não andava para nada, que não prestava para nada, e lavava os pés daquelas pessoas. Jesus faz isso. Jesus faz isso. E é interessante, ele diz assim: vocês me chamam de mestre do Senhor. Ele diz: e eu sou. Ele está dizendo: eu sou Senhor, eu sou Deus, eu sou mestre sobre todas as coisas. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu estou lavando o pé de vocês. E é isso que eu quero que vocês façam. Tá? É isso que eu quero. Eu quero que vocês derramem sangue pelas suas famílias. Eu quero que vocês derramem o sangue pelos seus filhos. Eu quero que vocês derramem o sangue pelas suas esposas. Porque vocês estão aqui para servir. Essa é a verdadeira liderança. Eu me lembro do meu tempo de quartel, que nós tínhamos um pelotão,
E quem ia à frente eram os oficiais e os sargentos, né? Então, eles iam à frente do combate. E os soldados os seguiam. E eles confiavam naquele cara que estava ali na frente. Mas ele ia primeiro. O líder é aquele que dá o primeiro combate. Não é aquele que fica atrás. É aquele que vai na frente. A vida familiar é assim também. E na realidade esse foi o grande erro de Adão. Tá? Se nós pegarmos lá Gênesis capítulo 3, também lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu gostaria de falar rapidamente, né? Porque senão o nosso tempo a gente não consegue desenvolver tudo que nós queremos falar hoje. Né? Em Gênesis capítulo 3 nós temos aqui a narrativa da queda. E o que nós temos aqui? Deus instituiu o homem cabeça sobre a mulher. Ele cria o homem primeiro. Tá? E aí o que a serpente faz? Ela corrompe aquilo que Deus criou. Ela vai à mulher. Tá? Ela não vai ao homem. Ela vai à mulher. O que acontece? A mulher assume uma posição que não era dela. Ela responde à serpente. Ela não podia fazer isso. Aí a serpente se volta mais uma vez para a mulher e agora a incita a tomar uma decisão, uma coisa que ela não podia fazer. Eva não podia tomar uma decisão pela família, porque ela não era o cabeça. O que ela deveria ter feito? Ela deveria ter dito assim à serpente: olha, essa conversa é para você ter com meu marido. Eu não posso tomar uma decisão dessas por toda a família. Mas o que ela faz? Ela entra numa esfera que não é dela. A mulher acrescenta algo ao mandamento, aquilo que não havia sido ordenado. Ela entra numa esfera de ação que não é sua. E ela diz assim: nem tocarei nele. Quando nós voltamos lá para o relato da criação, nós vamos ver que no capítulo 2, versos 16 e 17, Deus dá ordem ao homem. E depois disso, a mulher é criada. No capítulo 3, a serpente vai à mulher e a mulher reproduz aquilo que Deus, de certa forma, disse a Adão. Ela aprendeu com quem? Se ela não estava presente ali. Quando Deus disse a Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Aí no verso 18, disse mais o Senhor: não é bom que eu esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja dada. Eva não estava nesse momento de instrução. Como é que ela sabia disso? Como é que ela ficou sabendo desse mandamento? Ela ficou sabendo através do marido, porque essa é a função dele. Como líder, como cabeça da sua família, ele é sacerdote, se a gente pode usar essa palavra, porque ele é que ministra a sua família. Ele que instrui a sua esposa e os seus filhos nos mandamentos do Senhor. Perceba que na Escritura, todo o tempo, toda a instrução que é para ensinar os filhos no caminho do Senhor, ela está direcionada aos pais. E pais ali, homens. Se você pegar o original, você vai ver. É referência aos cabeças da família, aos homens. Por quê? Porque os homens têm essa responsabilidade. Eles são o sacerdote dos seus lares. São eles que devem conduzir a sua família. São eles que devem instruir a sua família. Isso deve partir dele. E onde estava Adão nisso aí? Provavelmente, o contexto não diz, mas provavelmente, pelo próprio contexto de logo ter acontecido e Eva dar um fruto proibido a Adão, ele estava por perto, ele estava vendo o que estava acontecendo. E ele deveria protegê-lo da serpente, ele deveria ver o que estava acontecendo e entrar no meio. Opa, o que está acontecendo aí? Opa, é comigo que você tem que conversar. Isso não é assunto para você tratar com ela, mas comigo.
Percebam que a ordem da criação ela foi desconstruída pela serpente. E é interessante que mesmo depois da queda, o Senhor permanece naquilo que Ele estabeleceu. Lá no capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava na viração do jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 11: quem te fez saber que estavas nu? Estavas nu. Percebam que Deus vai ao homem. Eu não sabia que tinha sido Eva. Por que Ele não falou a Eva? Por que Ele não chamou a Eva? Porque o responsável por ela era Adão. Adão era o cabeça da sua família. Adão foi o homem a quem Deus disse: de toda árvore do jardim que comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerás. A responsabilidade diante de Deus era dele, diante da sua família. E esse é um princípio, por mais que rejeitemos, o mundo rejeita, é um princípio que o mundo segue em outras esferas. Você trabalha numa empresa? Trabalha. Você tem um chefe? Tem. Esse chefe tem uma equipe? Tem uma equipe. Se alguém der furo na equipe, se alguém errar na equipe, debaixo daquela direção, quem é que vai ser chamado à responsabilidade? É o rapaz da equipe? Não, é você. O seu diretor imediato vai chegar falando para você assim: João, vem cá, que história é essa? Aconteceu isso. Por mais que ele diga que foi um erro dele, fulano errou. Errou por quê? Por que aconteceu? Você deveria ter fiscalizado, você deveria ter analisado o trabalho dele, porque isso é responsabilidade sua. Uma vez eu fui punido no quartel por causa de um soldado que estava debaixo das minhas ordens. E o soldado, que era um cabo, ele vacilou, ele deveria ter me chamado. Eu estava em outro lugar e deixei ele lá. Mas o comandante não quis saber. Ele puniu. Puniu o soldado também, mas foi uma punição leve. A minha punição foi por quê? Porque eu era o comandante. Aí ele disse assim: onde é que você estava? Não, eu estava. A responsabilidade é sua. Você devia ter orientado o seu soldado. E explicar o quê? Não explicar nada. De certa forma, ele estava certo. O soldado errou, mas o comandante estava certo. E eu fui bonito. Por quê? Porque era a minha responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos lares. Eva deixou de submeter a sua vontade ao do seu esposo. Ela toma a frente, ela decide pela família, e ela não podia fazer isso, porque quem tinha essa autoridade era Adão. Adão deixou de proteger a sua esposa, porque ele viu o que estava acontecendo e deixou que as coisas continuassem da maneira como estivessem. E aí nós vamos ver que ele deixou de cuidar da sua família, ele deixou de protegê-la. E por isso, ela foi enganada. Eu vou dizer uma coisa para você: os problemas familiares, as coisas difíceis de resolver, que envolvem outras pessoas fora do seu lar, é responsabilidade sua. Você não tem que mandar nada a sua mulher decidir, sua mulher resolver. É você que tem que resolver, porque você é o cabeça, é você que tem que protegê-la. Ela está debaixo da sua proteção. Então é você que tem que ir para o fronte de batalha. É você que tem que encarar o problema. Não é jogar a sua mulher: foi você que fez isso. Agora você resolve. Não, a responsabilidade é sua. Quando nós agimos assim,
nós estamos cumprindo esse princípio. Nós estamos protegendo as nossas esposas, nós estamos tratando ela com consideração. Tá? E a palavra de Deus diz assim: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Nós devemos ter estima pelas nossas esposas como parte mais frágil, nós devemos olhar para ela dessa forma. A mulher, ela precisa ser protegida por nós. A mulher é mais tímida do que nós. Não é personalidade, é criação divina. Tá? A nossa constituição física e emocional é mais forte do que as nossas esposas. Por mais que a sua esposa seja empreendedora, por mais que a sua esposa seja líder, por mais que ela seja o que for, ela é mais frágil. Eu trabalhei com uma empresa que só tinha mulheres, né? E a diretora dessa empresa, tá, era mulher. Aí quando se reunia lá, a cúpula lá para resolver, eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas como revisor. Eu fui revisor, eu trabalhava nos cursos de pós-graduação, né, a especialização online. Então a gente trabalhava com prova, eu sou formado na área de língua, então a gente colocava a linguagem dentro de uma linguagem online, né, que não fosse uma linguagem cansativa para quem está do outro lado da tela, colocava dentro dos parâmetros do padrão da língua portuguesa, mas dentro do escopo ali que se propõe. Tá? E aí tinha reuniões aí, da cúpula lá, e daqui a pouco o bicho pegava, né? Aí daqui a pouco descia a mulherada tudo chorando, entrava direto no banheiro. Aí eu ficava olhando assim, não tem como. Realmente não dá. Tá? Eram competentes, eram inteligentes, mas a questão não é de competência inteligente, é criação. Tá? A mulher sente diferente como o homem. Eu tive 3 filhos homens, 4 filhos, 3 homens e uma menina. Então lá em casa era assim, né? Ô Lucas, vem cá, Israel, Davi, aquela, né? Era assim. Né? Era essa maneira, os meninos viviam brigando, eu estava brigando comigo, sempre apanhava. A gente tem foto lá, nossa, lá, os 4 em cima de mim, brigando, batendo. Brincadeira de menino. Né? Aí veio a menina, a Júlia. E a Júlia era assim, virada. Porque não vivia no meio de 4 meninos, né? Mas eu chegava para ela, Júlia, vem aqui, Júlia. Aí você vai, olha, menina, você tem que ter mais cuidado. Mas eu não fiz nada. Mas a maneira como você, papai, eu apanhei para me moldar. Por quê? Porque é diferente. Se você botar uma barreira no menino, a primeira coisa que ele vai fazer é querer pular. Ele vai pular, a menina não. Ela vai chegar e vai chorar. Começar a chorar, porque ele está na frente dela. Essa é a instituição, a composição feminina. A mulher é mais sensitiva que o homem. Eu me lembro quando o nosso filho nasceu, nosso terceiro filho Davi, acho que dias de nascido, ele teve uma parada respiratória. Eu tenho um filho que ele é deficiente, tá? E por causa dessa parada respiratória que ele teve, por um erro de uma enfermeira lá, que o colocou para ele nascer prematuro e o colocou para amamentar, que ela não era enfermeira, coisa nenhuma, né? E virou ele, ao invés de fazê-lo arrotar, né? Deixou ele numa posição de barriga para cima, ele vomitou e respirou aquilo. E foi encontrado semi-morto. Aí a médica o viu lá, a médica que nem estava de plantão, mas era médica, já foi ver e tal. Aí, era final de ano, essas coisas assim, né? Foi ver a equipe médica lá, a equipe de enfermeira, de corre da criança morta aqui. Aí entubaram. E ele passou aí 45 dias entre a vida e a morte. Desde o seu nascimento até esse período. E nesse tempo, a minha esposa
chorava muito. Tá? E era interessante que eu não chorava naquele momento. É como se eu não estivesse sentindo, eu estava vendo aquilo. E eu entendia que naquele momento eu teria que ser a parte firme, né, da família. Eu teria que ser aquele que iria sustentar o choro. Alguém precisava sustentar emocionalmente essa mãe. E eu, como homem, que me é natural, a nós somos mais fortes nesse sentido. Por quê? Porque as nossas mulheres, elas são diferentes de nós. A constituição delas é mais frágil nesse sentido emocional, física. Tá? Por quê? Porque nós fomos colocados na vida das nossas esposas para sustentá-las, para protegê-las. Tá? Nós somos, vamos dizer assim, emocionalmente mais frios, você nem pode dizer assim, do que elas. Elas sentem mais, elas se doem mais. Não que a gente não sinta, não que a gente não se doa. Eu sou conhecido lá entre os familiares como chorão. Eu choro. Eu vejo um filme aqui no México e não choro. Eu sou uma pessoa sensível nesse sentido. Mas percebo que as mulheres, elas são mais sensíveis ainda. Elas têm uma sensibilidade que é feminina. A nossa sensibilidade é masculina. Nós somos constituídos de forma diferente para que nos completemos. Por isso que a palavra de Deus diz para nós termos cuidado, tratá-las com consideração como parte mais frágil. Por exemplo, você pai, quando seu filho se machuca, o que você vai fazer? Levanta aí, moleque, limpa esse negócio, vai. A mãe como é que é? Ai, meu filhinho, quando a gente vai se deixa o menino. E esse mãe não era assim, dessas coisas, ela era muito semelhante a mim, mas, não deixa ele, deixa o menino. Por quê? Porque a mulher é assim. Na época do Orkut, meu filho mais velho escreveu o seguinte, assim, uma vez a gente foi viajar, minha esposa viajou, eu fiquei em casa. Aí ele escreveu assim, no Orkut: minha casa seria um quartel se não fosse a minha mãe. Porque eu não dou mole para aqueles meninos, né? Eu não dou. Meu filho vai fazer. Não, porque eu vai fazer, pega suas coisas, vai. Não. Pô, pai, parece um quartel, isso aqui é isso mesmo, vai. A mãe é aquela coisa, né? Quer passar a mão na cabeça do filho, coitadinho, deixa ele, vira e mexe, às vezes lá em casa, está sendo gravado, né? Vira e mexe lá em casa, meus filhos chegam de noite, estudam, o mais velho chega bem para 11 horas da noite. Aí a gente mora num lugar perto do metrô, e a noite é meio complicado, né? Aí às vezes eu tomei banho, 11 horas da noite eu tomei banho, já tomar na cama. Aí o mais velho meu, mãe, não dá para papai não pegar aquele carro não? Com você? Aí ela, querido, você pode. Cara, não vou levantar da cama não. Ele vem a peça assim, ai querido, que é isso? De lá para cá é perigoso. E de uma certa forma até minha filha, não, olha só, não dá para morrer não. Se morrer, vai ter que morrer um dia, né? Eu vivi a vida toda chegando tarde em casa, nunca aconteceu nada. Se vem que acontecer, não vai acontecer. Deixa ele vir sozinho, manda, vou de carro não, buscar. Aí eu vou não, você não vai não, deixa ele vir, que moleza. Às vezes eu até vou, né? Estou em casa e tal, aquela coisa toda. Será que dá? Vamos buscar e tal. Mas não dá para fazer isso sempre, né? Ele é homem, tem que se virar. Minha filha que é diferente, deu 7 horas, está lá no shopping, pai, não, pode deixar que eu vou buscar. Vou levar, é menina. A moça tem que ter cuidado com ela. Mas ele é homem. Tratá-lo como? Por quê? Porque ele vai estar à frente de uma família. Ele vai enfrentar várias intempéries do dia a dia, na vida familiar. Ele tem que ter estrutura para isso. E é em casa que eu vou preparar. Se eu começar a dar muito chazinho, biscoitinho para ele vai ficar acostumado e vai pensar que a vida é assim. Não é?
É o que eu falo para ele, meu filho, é a gente que tem que ser o burro de carga, tá? É a gente que tem que ser, se alguém tem que ralar aqui dentro de casa, é você e eu, somos nós homens, tá? Aí eu falo assim, eu estou trabalhando para dar vida boa à minha mulher, tá? Então se alguém tem que se ralar e se arrebentar aqui em casa, sou eu, tá? Não ela. É assim que a gente tem que fazer. Por quê? Porque nós somos homens. Porque nós somos homens. Minha esposa sempre diz que eu tenho uma sensibilidade às mulheres. Você é um homem diferente dos outros. Você é muito sensível. Eu não acho. Mas ela diz. Mas eu atribuo isso à minha mãe. Eu me lembro quantas vezes minha mãe chegava para mim e dizia assim, meu filho, quando você se casar, seja assim com a sua esposa, não faça isso, faça aquilo, trate assim, dessa forma. Tá? Minha mãe sempre me dizia como deveria me portar como esposo, principalmente em relação às aspirações da minha mulher. É isso que Pedro está dizendo aqui. Tá? Tratai-a com dignidade. Sabe o que significa dignidade? Qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza, qualidade que é grande, nobre, elevado. Tá? Significa dizer que quando eu estou liderando a minha esposa, é como se eu estivesse cuidando de alguém mais importante do que eu, alguém superior. É isso que significa tratar com dignidade, tratar a minha esposa com honra. É isso que Pedro está dizendo aqui. Eu sou líder, eu sou homem, eu estou para liderar a minha família, mas como é que eu devo tratar a minha esposa? De forma grosseira? De forma truculenta? Não. Eu devo tratá-la de forma digna. Eu devo tratá-la com honra. Esse é o princípio bíblico. Considerando um aos outros superiores a si mesmo. Na época que na minha época de quartel de seminário, às vezes no quartel eu ficava muito tempo fora de casa. Já terminou, né? 5 minutinhos aí. Pode ser? E eu ficava muito tempo fora de casa. Às vezes passava 10 dias, 15 dias. Né? E quando eu chegava em casa, eu fazia questão de assumir o meu lugar. Tá? Quando a gente foi para o seminário, nós tínhamos 4 filhos. Eu chegava em casa e minha esposa estava sentada chorando. Tá? Porque não aguentava, estava muito trabalho, ela sozinha. Né? Então eu chegava em casa às vezes e falava assim, na época de seminário, eu falava assim para ela, falei, querida, pega o carro, dava 10 reais, que é a única coisa que eu tinha, né? Era de Pindaí, não tinha gastado. Eu dava 10 reais para ela, vai para o McDonald's comer um negócio. Vai para o shopping, eu adoro ir no shopping, ficar olhando as lojas e tal. Pega o carro, vai para o shopping. Eu vou ficar com meninos. Cara, era libertador para ela. Ela passava um dia com aquelas crianças. E os meninos estavam muito trabalho. Imaginem 4 crianças. Tudo pequenininho, assim, uma escadinha no outro. E era muito trabalho para ela. Chegava em casa, às vezes ela desgastada. Então eu percebi que eu precisava assumir. Minha filha, deixa comigo. O que eles fizerem agora é responsabilidade minha. Então se eles brigavam, eu ia lá, resolvia, deixava ela à vontade, fazendo outras coisas da casa, ou sei lá, à vontade. Agora eu assumi, eu estou em casa. O homem está, o pai está em casa. Agora é comigo. É interessante porque tratar a sua esposa com dignidade é reconhecer o trabalho que ela faz de casa, é reconhecer o seu esforço, é ser amoroso com ela, tá? É ter paciência com ela, é reconhecer os seus erros quando você erra com ela e pedir perdão. Você já chegou para sua esposa e já disse para ela que você a admira, que
que você reconhece o trabalho dela dentro de casa. Você já elogiou por aquilo que ela faz, pelo almoço, pelo cuidado que ela tem com a casa. Você já fez isso? Você já recompensou a sua esposa pelo que ela faz em casa, pela dedicação que ela tem ao lar, que ela tem em você? Essas são ações carinhosas de um homem que trata com dignidade a sua esposa, de reconhecer sempre o seu trabalho, a sua dedicação. E no meu caso, eu vou dizer uma coisa para você: eu não tive muitas conquistas financeiras, tá? Porque a minha perspectiva foi completamente outra. Nós não somos ricos, eu agradeço a situação que eu tenho hoje. Eu podia financeiramente estar muito melhor se eu estivesse em outra área que não o ministério. Mas eu tive muitas conquistas intelectuais, tive conquistas familiares, E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu só consegui isso tudo porque a minha esposa estava do meu respaldo, porque a minha esposa estava por trás. Senão eu não teria conseguido. Eu não teria conseguido ter a família que eu tenho hoje, pela graça de Deus, pela instrumentalidade de Deus nas nossas vidas, se a minha esposa não fosse a mulher que ela é, como mãe. Eu não teria conseguido terminar o meu mestrado, a minha especialização, a minha formação em bacharel em letras, português, latim. Na época eu estava desempregado, sem igreja, se ela não estivesse por trás, se ela não estivesse cuidando das outras coisas. Eu reconheço que todas as minhas vitórias, tudo que eu consegui na vida, no âmbito familiar, no âmbito intelectual, dependeu do esforço dela. Eu não falo isso porque eu estou palestrando, estou falando para vocês. Eu falo isso porque eu vivo isso, porque eu reconheço isso na vida da minha família. Porque eu reconheço que a minha esposa foi essencial para nós chegarmos onde chegamos como família, para conquistarmos tudo que nós conquistamos com os nossos filhos, se ela não estivesse auxiliando, me ajudando. Ela é a minha auxiliadora idônea. A minha liderança é para satisfazê-los. A minha liderança, eu lidero a minha família, estou à frente do bem-estar deles, o bem-estar da minha esposa em primeiro lugar, o bem-estar dos meus filhos. A minha liderança é para eles. Por causa disso, desses 25 anos de casado, dessa forma como nós vivemos, a minha esposa aprendeu a confiar em mim, até mesmo nas minhas decisões, quando ela não concorda com aquilo que eu estou direcionando a família. Mas ela tranquiliza o seu coração porque ela confia no marido que ela tem. Porque nós exercemos essa liderança. Você, homem, precisa entender que você é pastor do seu lar. É pastor da sua mulher, dos seus filhos. E o exemplo de liderança bíblica é o exemplo de Cristo. E eu gostaria de terminar esse tema abrindo João capítulo 10, verso 9. Eu gostaria de apresentar a imagem que nós temos na Bíblia de pastor, porque você, homem, você pai, você esposo, você é pastor dos seus filhos, você é pastor da sua esposa, você foi chamado a pastoreá-la, tá? Você foi chamado a conduzi-la aos pés de Cristo. É isso que nós vemos lá em Efésios capítulo 5. A
A sua esposa é a sua auxiliadora. Ela, nesse processo de dedicação familiar ao Senhor, de entrega da família ao Senhor, ela é um elemento extremamente preponderante e importante para que você consiga, diante de Deus, fazer aquilo que Deus planejou e estabeleceu para você como família. E esse texto é maravilhoso, porque ele mostra o aspecto pastoral na vida de Cristo, na vida da sua igreja, e o aspecto pastoral na vida do homem para com a sua mulher. Por quê? Porque o homem é pastor da sua família. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus Cristo disse isso. Eu sou a porta das ovelhas. Quando ele disse isso, sabe o que ele queria dizer? Antigamente, os pastores, eles, depois das suas grandes viagens, ou à noite, o que eles faziam? Eles pegavam o seu rebanho e colocavam dentro do aprisco. E muitos desses apriscos não tinham portas. Os muros eram altos de tal forma que as ovelhas não podiam pular para fora, nem os animais pular para dentro. Então, quando vinha um urso, um lobo, um leão, ele tinha que entrar por onde? Pela porta. E quem estava deitado na porta? O pastor. E por que ele fazia isso? Porque se o perigo viesse, ele era o primeiro a dar combate. Essa é a imagem também do esposo para com a sua família. O homem é o pastor do seu lar. E dentro dessa concepção, ele é a porta das ovelhas. É ele quem deve ter o trabalho mais difícil. É ele quem deve sofrer. É ele que deve dar a vida pela sua família. É ele que, se precisar morrer, se alguém precisar morrer, é ele que vai ter que morrer em favor da sua família. Ele é o pastor da sua esposa e dos seus filhos. É ele que tem que carregar a bolsa mais pesada. É ele que tem que fazer o trabalho duro. É ele que tem que ficar acordado muitas vezes. Eu lembro dos meus tempos de hospital, que Davi fez várias operações, uma atrás da outra. Mais de 5 operações nos 6 ou 7 anos de vida. Ele operou várias vezes. Até hoje, ele faz algumas operações delicadas, profundas, por causa do problema que ele tem. E na época que nós estávamos no Recife, eu estava fazendo um seminário. Eu fazia questão de ir ao hospital e ficar com ele de um dia para o outro. Primeiro porque minha esposa é zona sul. Primeiro porque o lugar lá era um hospital público e eu olhava aquilo ali, mas aquele lugar para minha esposa. A cadeira que tinha que dormir era uma cadeira dura, de ferro. Tá? Aí um dia eu estou lá na enfermaria sentado, tem um monte de mãe também com os filhos, eu olhava para mim assim, cadê a mãe desse menino? A mãe desse menino está em casa, cuidando dos outros. Eu estou aqui. Eu não vou deixar minha esposa passar isso aqui, que eu estou passando. E eu fazia questão de estar lá em todas as operações. Eu queria preservar de tudo isso. Por que eu estou dando esse exemplo? Não que não seja uma grande coisa, não. Eu aprendi como vocês estão aprendendo a colocar essas coisas em prática. Mas eu percebi nas Escrituras que essa é a minha responsabilidade. Se alguém tem que ficar com a pior parte, sou eu. Não é minha mulher. Os meus filhos já aprenderam isso. Eu tenho uma filha, ela não carrega peso. Hoje nem eu carrego peso. Acho que eu levar lá os dois pega e carrega ali. Mas, na realidade, eu ensinei aos meus filhos, a pior parte de vocês vão casar e
entendam que a pior parte de vocês. Por quê? Porque vocês foram chamados para isso. Vocês são homens e devem assumir essa posição diante de Deus, porque vocês foram comissionados para isso, segundo a palavra do Senhor. Queridos, eu gostaria de terminar, até ultrapassei o limite que nos foi dado, dizendo: essa é uma responsabilidade sua, isso é ser homem. Assumir o seu papel de provedor, daquele que cuida, ser atento, ser sensível às necessidades das suas esposas, não somente físicas, não somente colocar a comida dentro de casa e dar conforto, mas também emocional. Porque muitos pais acham que dão escola, dão comida, dão isso, dão uma vida boa, está suficiente. Não, isso não é suficiente, isso é uma parte. O mais importante é o envolvimento, a liderança espiritual e o exemplo que vocês dão de vida cristã para eles. Lembre-se, vocês são pastores de um rebanho. Esse rebanho é a sua mulher e os seus filhos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor esteja trazendo ao nosso coração outras coisas mais. Que a tua palavra esteja abrindo as nossas mentes com relação à nossa tarefa, Senhor Deus, de liderarmos, de sermos homens conforme a Escritura nos chama a ser. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um rápido intervalo agora. São 10 para as 6 horas. 6 horas a gente volta. Nosso café teológico, água teológica, biscoito teológico. Ele perguntou por que era café teológico, se não tinha café ontem. Mas hoje tem tudo teológico lá atrás. Hoje tem. Tinha café ontem? Não, tinha só o café, mas hoje está incrementado. Tem café, né? Então vamos lá, vamos tomar um lanche rápido, 6 horas de volta.